Você já passou pela situação de saber que tem muitas coisas que você precisa realizar, muitas coisas que você gostaria de fazer, muitas coisas que você gostaria de tirar do papel, muitos projetos que estão engavetados e você simplesmente não faz. E aí você começa a ter várias agendas, vários cadernos colocando lá: a partir de amanhã eu faço tal coisa, a partir de amanhã eu vou acordar a tal hora, a partir de amanhã eu vou fazer de tal forma. Desse jeito, só que passa mais um dia e mais uma vez você não conseguiu realizar as tarefas que você disse que faria naquele dia. Então, talvez se você estiver vendo isso, esse vídeo seja a resposta para a sua vida. Lendo as escrituras, olha só o que eu encontrei aqui. Zacarias 4:10. Deus está falando assim, ó: não desprezem os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Só para contextualizar para você, olha só, Zorobabel, ele era governador de Judá, numa fase muito difícil para eles, porque o povo estavam vindo de um exílio, e a mentalidade de alguém que acabou de sair do exílio é uma mentalidade de derrota, estão acostumados a uma escravidão. Eles estavam muito tempo fora dos muros, dos lugares que eram deles. Jerusalém destruída. Então o contexto era difícil para Zorobabel, que estava governando o lugar, e ele começa a entrar num propósito de construir, de reconstruir o templo de Jerusalém. O templo. Só que ele acha que aquela obra é pequena, aquilo que ele está fazendo é pequeno. E aí Deus vem falando para ele: Zorobabel, não despreze os pequenos começos, porque eu me alegro de ver o prumo na mão de Zorobabel. Olha que lindo, irmãos, porque Deus, tem uma promessa para Zorobabel lá atrás em Ageu 2, está escrito assim: naquele dia eu te farei um anel de selar, porque eu te escolhi, Zorobabel. Quer dizer, ele usou a figura de um anel, Deus falando do anel de autoridade, para representar o que Deus queria fazer através da vida de Zorobabel, através da vida dele. E ele ainda reforça nesse texto que nós lemos, um pouquinho antes, porque Zorobabel, ele não está falando assim: Zorobabel, você é bom. Ele está dizendo assim: Zorobabel, eu escolhi colocar a minha autoridade sobre você. E ele está dizendo aqui, Zorobabel achando que é pequena obra e tal. Aqui nesse texto Deus fala assim, ó: não, meu senhor, cadê? Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. Olha o que Deus está falando. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o novo gritará: é pela graça, é pela graça. E depois recebi uma outra mensagem do Senhor: Zorobabel lançou os alicerces desse templo e ele o completará. Meu irmão, Deus está falando para nós. Deus está falando conosco hoje. Deus está dizendo: aquele seu projeto, aquilo que estava parado, aquilo que estava engavetado, aquilo que você já não acreditava mais, porque você falava assim: mas qual a importância, qual a relevância disso para o mundo? Deus está falando com você claramente: não despreze os pequenos começos, porque eu, Senhor, amo ver a obra começar. Eu, Senhor, amo ver o prumo na mão de Zorobabel. Olha só, quando Zorobabel se colocava a fazer aquilo que talvez no coração dele era até pequeno, mas Deus estava se alegrando da obra. Então, bora tirar o projeto do papel. Vamos fazer. Esse vídeo mesmo aqui, eu confesso a vocês que é um passo. Eu prometi ao Senhor, eu fiz uma oração. E eu falei: Senhor, eu vou fazer todos os dias um pouco, até que a promessa se cumpre no tamanho que realmente ela é. Eu gravava vídeos aqui no YouTube
E foi uma das maiores alegrias da minha vida começar a gravar. E eu gravei a partir de julho de 2023. 2020, Deus me deu o primeiro vídeo. Eu não pensava em fazer, né, vídeos para o YouTube, nada disso. E veio a pandemia, começou aquela coisa, as igrejas começaram a fazer vídeo e eu amanheci com uma mensagem no coração. E ali nasceu esse desejo de gravar vídeos e alcançar pessoas através dos vídeos do YouTube. Fiz em 2023. Só que eu fui trabalhar numa escola, eu sou professora de formação, sou professora de geografia, e comecei a trabalhar em PEI, que é período integral. Ali, continuei ainda fazendo alguns vídeos em alguns lugares escondidinhos da escola, e aí chegou o dia que eu não pude mais fazer isso. Como os irmãos sabem, o Estado é laico, então quando eu tive algumas represárias nesse sentido. E tive que encontrar outros horários para fazer isso, e aí vem as desculpas e vem a dificuldade, você para. Zorobabel, por exemplo, ele tinha ele pensava naquilo que estava, por exemplo, a oposição, ele pensava na mente que as pessoas tinham, ninguém acreditava, mas Deus tinha prometido. Então, seja a primeira a acreditar no projeto que Deus te deu. Seja o primeiro a acreditar naquilo que o Senhor falou que vai acontecer. É lindo, irmãos, quando Deus fala assim, ó, Zorobabel começou, ele colocou os alicerces e é ele que vai terminar. Ele está dizendo, Zorobabel, eu vou até o final com você. E o Senhor vai até o final conosco. E eu estava esses dias muito pensativa, muito triste até. Falei, Senhor, não consegui mais gravar nada, nenhum vídeo, nada. Parece que o meu ministério está se esvaindo. Eu acredito muito que o meu ministério é falar aos corações, sabe? Apesar de eu estar dando aula ainda e eu estar em movimento, e quando você dá aula, de certa forma você alcança corações, porque o seu olhar para o aluno é de cuidar, é de querer que ele cresça. Eu estou usando ali o meu dom de mestre ensinando, mas eu amo falar das coisas de Deus, é o que eu amo fazer e o Senhor sabe disso. Então eu gravei aqui, eu não preparei cenário, não preparei nada, mas eu estou crendo que esse vídeo, em nome de Jesus, vai alcançar quem tem que ser encontrado. E o Senhor vai a cada dia alcançar corações e fazer com que eu esteja no centro da vontade dele e fazer com que essa pessoa que vai ouvir os vídeos também esteja no centro da vontade de Deus. O Senhor é fiel e quando ele promete, ele cumpre. Em agosto do ano passado, Deus me fez uma promessa. E Deus falou para mim assim: vai para todas as redes sociais. E eu quero começar pelo YouTube, que é a que eu mais gosto. E Deus falou assim: vai, você recuou, você parou um tempo, e agora você vai para todas as redes sociais. E você vai ajudar pessoas. E crendo nessa promessa, hoje eu finco minhas estacas novamente no YouTube, novamente nessa plataforma, e eu tenho certeza que eu vim aqui com o Senhor, porque sem o Senhor a gente não pode fazer nada. A palavra não é minha, a palavra é dele. Quem se responsabiliza pelo que fala é o Senhor. Quando a palavra vem dele, ele também se responsabiliza pela promessa. Então não é porque a promessa ainda não é do tamanho que ele prometeu, né, que você deve desprezá-la, porque é o início. Então fixe isso no seu coração. Não despreze os pequenos começos. Esse aqui é um pequeno começo, mas eu considero um grande começo. O meu coração transborda de alegria. Porque há minutos atrás eu falei, Senhor, por favor, me ajuda. Eu estava totalmente travada para gravar vídeos. E aí toda hora eu colocava uma coisa, eu não sei editar, eu não sei fazer, eu não tenho cenário, o tempo é curto. Eu comecei toda hora falando alguma coisa. E eu pensei, quem sabe alguém do outro lado está passando pelas mesmas coisas que eu estou passando. E eu dei o primeiro passo hoje. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo, porque ele diz aqui, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, que você tome também o seu chamado nas mãos, que você tome também o seu projeto nas mãos.
Seja qual for, talvez o seu projeto é familiar, talvez o seu projeto é espiritual, talvez o seu projeto é na internet, talvez o seu projeto é algo que você queira, algo glorioso que você queira, talvez seja algo que você considera pequeno demais para ajudar pessoas. E Deus está falando assim: eu amo ver o prumo na mão de Zorobabel. Essa palavra marcou demais minha vida. Olha, não despreze os primeiros, os começos humildes, os começos pequenos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Você consegue entender isso? Então, em nome de Jesus, vamos orar? Ora comigo, ora comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento essa pessoa. Eu tenho certeza que esse vídeo vai atingir em cheio quem precisa. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Nos ajuda a continuar, um passo de cada vez. Nos ajuda, Senhor, a fazer, a cumprir o seu ID. Seja qual for, Senhor, o fundamento, a vida dessa pessoa, qual é a área que ela vai ser usada. Senhor, direciona ela. Dá sabedoria, Senhor. Dá sabedoria. Pai, que o Senhor venha abrir as portas para que isso aconteça, mas principalmente que o Senhor venha abrir o coração dessa pessoa para receber essa palavra e para entender que quando o Senhor promete, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Meu Pai, eu demorei 1 ano desde que o Senhor me pediu para fazer isso. 1 ano para voltar aqui e começar. Então somos falhos mesmo. Mas Deus, em nome de Jesus, que todos os dias saia dessa fonte inesgotável que é o céu, uma fonte inesgotável de sabedoria, venha sair da minha boca, venha sair da vida dessa pessoa e que todos nós possamos dizer no final: o Senhor foi comigo, assim como o Senhor foi com Zorobabel, assim como o Senhor o ajudou na reconstrução do templo. Em nome de Jesus, nos ajuda na reconstrução das nossas vidas, na reconstrução do nosso chamado, na reconstrução dessa família, na reconstrução, meu Pai, desses projetos que estavam todos engavetados. Ah, Deus, nos perdoa, me perdoa se eu estava desprezando a promessa, Pai. E eu te agradeço pela força que o Senhor me deu agora para vir postar, gravar um vídeo e postar. Para mim é uma vitória, Senhor. Para mim não é um pequeno começo. Não é. É um começo humilde, porque eu não fiz cronograma, não fiz. Mas tá saindo daqui, do meu coração. E eu sei que o Senhor vai receber, já recebeu, eu tenho certeza. E eu sei que os povos, as nações vão receber esse vídeo. Para a glória do teu nome. Que esse vídeo encontre os corações que precisam recomeçar. Em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.